Fala pessoal da MP Science, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Musculação 360, com a intenção sempre de discutir artigos científicos para melhorarem a nossa prática profissional, utilizando embasamento científico, o que a literatura científica escreve aí sobre musculação, sobre treinamento de força, sobre populações especiais, sobre atletas, sobre indivíduos recreativos. Sempre o foco é a gente tentar melhorar a nossa prática profissional. Para isso, então, neste vídeo, nesta aula, eu trago um importante estudo publicado por Elaine Pedersen, que é uma grande autora aí na área da musculação, escreve muito sobre treinamento de força. Gosto bastante da forma como ela e os seus colegas, os seus colaboradores, o seu grupo de estudo, conduzem os artigos científicos. É bem interessante, sempre trazendo uma questão mais focada também em aderência ao programa de treinamento. Muito legal a forma como o grupo dela conduz aí as conclusões dos artigos científicos. Bom, esse estudo aqui a gente vai falar também sobre fracionamento, pessoal, que é uma importante variável para o treinamento de força, para a hipertrofia, para os ganhos de potência, enfim. É muito interessante a gente falar também de frequência. Quando a gente fala de fracionamento, de frequência, que a gente está falando de volume de treino, basicamente a gente viu alguns vídeos aí também falando sobre o número de séries ao longo da semana. Esse estudo aqui ele dá um olhar um pouquinho diferenciado, porém não desfocando da questão do fracionamento. A gente viu já o masculino, agora a gente vai ver o feminino. Qual que era o principal objetivo desse estudo? Vamos lá com calminha aqui, Comparar dois protocolos de treinamento. O full body, um exercício por grupamento muscular por sessão. Você já está acostumado, já entendeu tudo isso aqui. O que significa o full body? Você já aprendeu a periodizar em full body lá no curso de periodização aqui na MP Science, Se você não assistiu ainda, vai lá assistir, que é bem legal esse curso, do iniciante ao avançado. E split, membros superiores e membros inferiores. Então aqui nós temos o famoso treino AB clássico para o público feminino. A gente faz isso, Eu fiz muito isso, ainda faço em algumas práticas, Um treino só de perna, um treino só de braço, É assim que a gente divide. Mas é um treino de membros inferiores e um treino de membros superiores, onde basicamente a gente vai concentrar aí todo o nosso grupamento inferior num treino e todo o grupamento superior em outro treino. Então vai treinar lá em superior peito, costas, bíceps, tríceps, deltoide, E no membro inferior a gente vai treinar quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, enfim, glúteos, um pouco mais focado, caso a mulher deseje, e assim por diante. Vamos lá, participaram desse estudo aqui 44 mulheres, eram jovens e que não praticaram musculação há pelo menos 6 meses. Então elas estavam sem treinar há pelo menos 6 meses. Foram submetidas a um programa de exercícios físicos 12 semanas, Um pouquinho mais interessante do que 8, como a gente viu em alguns artigos científicos. 12 semanas já é um período aí que corresponde a quase 3 meses, Se pega um mês aí com 5 semanas, mas vamos colocar 3 meses, fica mais fácil de entender. 3 meses já é um tempinho um pouquinho mais legal aí do que 2 meses, Um mês a mais. Então foi bem interessante aí o programa de treinamento em termos de tempo de intervenção, Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM, teste de salto vertical, o counter movement jump, do inglês, massa muscular por bioimpedância elétrica. Então vamos lá, bastante cautela aqui, Bioimpedância elétrica é um método duplamente indireto, igual as dobras cutâneas, só porque utiliza outra forma de avaliação, mas é uma forma, com certeza, de fazer uma avaliação. Particularmente falando, isso é uma opção minha, não gosto de trabalhar com bioimpedância, até porque o meu foco é antropometria. Se você não sabe, tem curso de antropometria aqui, sou escritor nessa área também. Não que eu não saiba a importância e a validade da bioimpedância. Eu não gosto, eu não aplico e não sugiro aplicar. Somente isso eu acho que tem muitos vieses. É uma avaliação mais rápida, mais prática, exige bem menos habilidade do avaliador do que a antropometria. Isso é fato, mas eu prefiro a antropometria por inúmeros motivos que não é o foco desse vídeo aqui. Mas foi feito a análise aí da massa muscular por bioimpedância elétrica, ainda mais em mulheres, bioimpedância elétrica em mulheres, então bastante complicado. Mas vamos lá. Aqui nós temos os 4 dias, que essas mulheres treinaram aí separados por 48 horas. Ao longo das semanas, não colocaram que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, só foram dizendo que elas foram treinando a cada 2 dias. O grupo full body está aqui embaixo. Então, olha só, o grupo split treinou da seguinte forma, leg press, o stiff, a cadeira extensora e a elevação pélvica. Veja que a elevação pélvica está aqui no treino das mulheres, num dia. Isso aconteceu num dia, tá certo? No outro dia veio o puxador, o supino, a remada e aqui um biset entre tríceps e bíceps. Um método aí para intensificar o treinamento. Você sabe também que na MP Science tem curso de métodos de treino, Inclusive de métodos avançados de treinamento. Tem lá também para você dar uma olhadinha. Então aqui foi feito um biset tríceps e bíceps. No terceiro dia repetiu o primeiro dia e no quarto dia repetiu
surgiu o primeiro dia. Tendo aqui então 4 vezes por semana. Foi a quantidade de vezes que essas mulheres treinaram ao longo de uma semana. O grupo Full Body treinou 2 vezes só durante a semana. Em um dia fizeram todos os exercícios, os mesmos do grupo Split, porém tudo numa sessão. Então isso mostra pra gente que a sessão do grupo Full Body durou o dobro, só porque elas completaram em 2 dias, mas foram os mesmos exercícios. Pode ver, ó, leg press, stiff, cadeira extensora, aqui elevação pélvica, puxador, supino, remada e também o biset entre bíceps e tríceps. Em relação à periodização, olha só, aproximadamente 12 séries por grupamento muscular, ok? Então foi um volume aí, né, para um indivíduo que está voltando, 6 meses parado, é bacana, eu acho um volume bacana. Eu sempre trabalho com mais de 10, né, principalmente para indivíduos que já tinham treinado, pararam de treinar, pelo menos ali 6 meses, e voltaram. Eu não volto lá a fazer 5 séries, é muito pouco. Já volto ali para umas 10, 15 séries por grupamento muscular. Foi o que a literatura fez aqui, ó, por isso que eu aplico isso na minha prática, né, o que a ciência nos dá de suporte. Foi feita uma periodização linear, o que eu achei interessante. Semana 1 a 4, 3 séries de 12 repetições. Semana 5 a 8, 3 de 10. E semana 9 a 2, 3 de 8, mantendo os mesmos intervalos, 60 segundos entre as séries, né, pessoal? E, obviamente, que se as repetições foram caindo, os pesos foram aumentando. Então, uma progressão pelo peso ao longo das semanas. Uma periodização linear. Se você já fez o curso de periodização que nem Psy, você já sabe disso aí, não é mistério para você, né? Vamos verificar aqui o que aconteceu com o volume de treinamento. Como é que calcula isso, né? Você já sabe? Não sabe ainda? Está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo agora? Vamos lá. Séries vezes repetições vezes peso. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Semana 1, semana 4, o volume foi aumentando em ambos os grupos. As mulheres foram praticando, né? Foram aumentando o peso, mesmo dentro do ciclo de 12 repetições, tá vendo? Aqui o primeiro ciclo de treinamento foi 12 repetições. Então como é que o volume aumentou, Moacir? Se ficou tudo igual, 3 de 12, ficou tudo igual nada. Uma coisa é você estar lá na primeira semana fazendo o leg press, outra coisa é lá na quarta semana fazendo leg press. Mesmo que sejam as mesmas 12 repetições, elas foram progredindo o peso, até porque tinha uma faixa para atingir em relação àquelas 12 repetições. Então, imagine que você começou o leg press hoje, sei lá, 20 quilos cada lado, um exemplo hipotético, bem simples para você entender. Daqui a um mês, depois de passar aí por 4 sessões semanais ou 2 sessões semanais, você não vai estar fazendo com os mesmos 20 quilos. Você vai estar fazendo, sei lá, com 25, com 30 quilos, depende muito, claro, de outras variáveis. Mas fato é que 3 vezes 12 vezes 20 dá um valor. 3 vezes 12 vezes 25, por mínimo que seja esse aumento, ele vai ser maior do que quando você começou. As mulheres foram aumentando independentemente do grupo, tanto faz, tá? Não teve diferença estatística entre os grupos. Chegou na semana 5, teve uma queda, tá vendo aqui, ó? Por que esse volume caiu? Porque o número de repetições caiu, tá vendo? Ó? Foi para 10 repetições. Como foi para 10 repetições, então a multiplicação perde 2 pontos aqui, né? Então, como este multiplicando aqui ele diminuiu, obviamente que isso vai refletir numa queda também do volume total. Mas veja que até fechar 8 semanas, os grupos eles foram aumentando. Teve uma quedinha aqui, ó, na 7ª para 8ª semana no grupo Full Body, mas também não foi significativa entre os grupos. O fato é que elas conseguiram progredir. Chegou na semana 9, veja que caiu de novo, né? O que aconteceu aqui? Novamente, né? A gente teve aí uma redução de 10 para 8 repetições. Ah, mas o peso não aumentou? Aumentou, gente, só porque é o seguinte, dependendo do multiplicando, esse valor ele vai cair. Mas, independentemente do que aconteceu nos ciclos de treino, ambos os grupos foram aumentando o seu volume. Claro, sempre quando trocava o ciclo tinha uma pequena queda, mas a diferença não foi significativa entre os grupos. Vamos ver agora no RM, né, na força máxima medida pelo teste de um RM. Eu trouxe as 3 imagens do artigo científico com os 3 exercícios que foram avaliados: o supino reto, o pull down e o leg press. Né? Leg press e supino reto é clássico, né? Quando não é o leg press é o agachamento para membros inferiores que são analisados aí em teste de um RM. O círculo preto é o grupo full body e o círculo branco é o grupo split. Nem dá para ver os dois grupos, por exemplo, aqui no pull down e leg press, né? Nem dá para ver que os dois estão sobrepostos aqui, parece que é tudo igual. Aqui a gente consegue ver uma pequena diferença aqui do grupo split para o grupo full body. Para isso então, para melhorar essa interpretação, eu trouxe os valores percentuais. Olha só, o grupo full body conseguiu aumentar 26% a força máxima no supino, enquanto que o grupo AB, né, o grupo que dividiu em treino A e treino B, superior e inferior, aumentou 30%. No pull down, o full body aumentou em torno de 27%, e o grupo AB, o grupo split, 26%.
E no leg press, o grupo full body aumentou 29%, o grupo AB 28%. Não teve diferença estatística entre os grupos e, inclusive, os valores percentuais foram bem parecidos, bem próximos, né? Então, o que a gente consegue concluir até então? Que para aumentar a força máxima não teve diferença nenhuma entre os grupos, não teve diferença nenhuma em fazer AB ou fazer 2 sessões por semana, né? Então, outra informação importante é que ambos os grupos ganharam aproximadamente 1 kg de massa muscular, o que reflete aí 2% do peso total. Não aconteceu grandes coisas aí, dividindo em AB ou fazendo full body. Entretanto, olha só pessoal aqui da MPScience, tá? Presta bem atenção aqui, assinantes da MPScience. Entretanto, eu trouxe uma informação importante do artigo científico que se chama aplicações práticas. Os bons artigos científicos, isso também depende se a revista já pede, né? Já pede lá no final do estudo, aplicações práticas. Tá, beleza, o que eu vou fazer com essas informações? Não teve diferença? Tá, vou fazer o quê? Vou prescrever de qualquer forma? Quais são outras coisas que eu posso tirar de conclusão do estudo? Enfim, a aplicação prática, inclusive, ajuda a colocar aquela cerejinha no bolo do artigo científico. Eu trouxe aqui um ipsis literis, né? Eu simplesmente printei a imagem do artigo científico. Esse artigo vai estar no material complementar, tá, pessoal? E já está também na pastinha lá na comunidade. Se você não achar, aí você deixa o comentário que eu mando para vocês, tá? Tranquilo, ó. Aplicações práticas, está aqui, ó, tá em inglês, tá? Não tem problema. Eu dei uma resumida, uma enxutada para a gente poder discutir o que está escrito aqui, ó, no Practical Applications. Ele começa aqui e termina aqui. Eu fiz 2 prints para colocar um do ladinho do outro. Vamos lá. 4 participantes do grupo AB, 4 mulheres do grupo AB, daquele grupo que dividiu, lembra? Membros inferiores num dia, membros superiores no outro, que treinou 4 vezes ao longo da semana. Desistiu devido a questões motivacionais e de tempo. Então, olha só, bastante cautela. Botamos um ponto final aqui e vamos transferir essa frase aqui para a nossa realidade. Pessoal, hoje, o mundo que nós vivemos, né, ocidental capitalista, ele é um mundo que exige bastante da nossa rotina, exige bastante que a gente otimize o nosso tempo. Isso é fato, independentemente da sua ideologia, independentemente aí da sua questão política, da sua questão religiosa, das suas crenças. Fato é que o nosso tempo ele está cada vez mais rápido e nós estamos tentando a todos os custos otimizar esse tempo. Então, 4 participantes do grupo AB desistiram por causa disso. Então, imagina você ter aí um aluno seu que quer fechar um personal trainer ou que está entrando na sua clínica, no seu estúdio, enfim, onde você trabalha, onde você atende, e quer treinar 2 vezes por semana. O que você vai fazer? Será que dá para organizar um programa de treinamento bacana para essa mulher, que já que foi a amostra desse estudo foram mulheres, né, poder treinar? O que você tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, você tem que explicar que, sim, beleza, dá para treinar 2 vezes na semana, só que ela vai precisar de um pouquinho mais de tempo naquele dia, para poder concentrar volume de treinamento e ter o seu resultado. Aumento de força, aumento de massa muscular e assim por diante. Agora, olha essa frase aqui embaixo, ó. Embora esta possa ser considerada uma porcentagem relativamente baixa do total de participantes, vamos parar aqui, nessa vírgula aqui. Eu, por exemplo, não acho que 4 participantes é uma porcentagem baixa. Não acho. Primeiro que 4 pessoas de 44 pessoas já é uma porcentagem que a gente tem que ficar ligado, porque 4 dividido por 44, está aqui, 9%. Já fiz aqui na calculadora. 9% dos participantes é a mesma coisa que 9 pessoas em 100 desistisse. Só que eu fiz a conta aqui, 4 de 44. Na verdade, temos que pensar 4 participantes do grupo AB. Então imagina, por exemplo, que ter sido a metade, né? 4 de 22. 22 mulheres. 18%. É a mesma coisa que, por exemplo, em 100 mulheres, 18 desistem por questões motivacionais de tempo. Então, eu não acho uma porcentagem tão baixa assim não, tá? Não acho. Mas vamos continuar. Ainda assim, pode ser mais fácil para essas mulheres aderirem em treinamento usando 2 sessões mais longas do que 4 sessões mais curtas. Isso aqui é um barato. Por isso que eu gosto da forma como esses autores escrevem. Porque, olha só, aqui eles deixam claro o seguinte. Tá, beleza, ó. Precisa cumprir pelo menos ali umas 10, 12 séries. Foram 12 aproximadamente nesse estudo. Concentra tudo em 2 sessões. Fechou. Precisa ficar fracionando. Fazer a mulher, por exemplo, nesse caso aqui, né? Ou as mulheres que nós atendemos, tem que vir 4 vezes para academia. Cara, isso demanda muito tempo, muita logística, né? Às vezes as mulheres têm muitas tarefas para cuidar, assim como nós homens também, né? Eu não estou fazendo questão aqui de diferença entre masculino e feminino. O que eu estou querendo explicar para vocês é que as mulheres hoje, elas
ganharam muita força no mercado de trabalho, felizmente, né? Conseguindo gerir grandes empresas, conseguirem se destacar em grandes cargos, e isso vai necessitar dessas mulheres ter mais tempo disponível para isso. E muitas querem constituir família, muitas querem constituir um lar, e etc, etc, etc. Então, esse artigo ele dá esse olhar mais social para o exercício físico, não tanto técnico. Isso que eu gostei desse artigo, que eu queria compartilhar com vocês. Porque para essas mulheres aqui, mesmo que, de acordo com o estudo, foi uma porcentagem relativamente baixa, treinar 2 vezes, mas mesmo que esse treino dure, por exemplo, 1h30, show de bola. Melhor do que treinar 40 minutos 4 vezes. Entende? Não é a questão do tempo da sessão, nem o volume, nem o cansaço. A questão é a logística e a motivação, o tempo para se dispor para treinar. É isso que você tem que raciocinar. Quando o aluno chegar para você e ele diz o seguinte: eu tenho pouco tempo na semana para treinar, 2 vezes na semana, sem problema, a gente vai concentrar mais volume. Eu preciso que você me dê, por exemplo, 1h15, 1h30. Só que qualquer outra jogada, você pode usar técnicas de intensificação, gente. Tanto que eu explico para vocês aqui, vai chegar o aluno e vai dizer: na verdade eu posso treinar 2 vezes, mas não posso ficar muito tempo, é 1 hora só, beleza, então usa bisets, usa trisets, use circuito, use técnicas e métodos de intensificação para conseguir completar esse volume e fazer com que o aluno se motive. E quem sabe, gostando do treinamento, gostando do seu perfil de atendimento, ele consiga arranjar mais tempo para treinar, seja na clínica, no clube, na academia, ou seja no personal trainer. Use a ciência ao seu favor. Use essas informações para você conseguir melhorar a sua prática profissional. Esse é o objetivo do curso Musculação 360. Beleza, pessoal? Artigo, material complementar. Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui na comunidade que eu estou sempre atento e respondendo vocês. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!